Shiva e o desenvolvimento da escola tântrica. Como que o Tantra surgiu? Como que o Tantra nasceu? Quem que é essa cultura? Tem quantos mil anos que ela está presente no planeta Terra? E o que ela representa para a história? É dito na lenda que há muitos mil anos atrás veio um ser pelas águas. Esse ser, ele era branco, ele era muito bem adornado e o nome dele foi Manu Vaivasvata, ou Vaivasvata Manu. Ele era um mano e esse mano, ele chegou no sul da Índia e foi recebido por uma tribo de negros, índios, seres tribais, selvagens, muitos deles até canibais, seres primitivos da floresta que tinham hábitos e cultura xamânica. E aí esse mano Vaivasvata, ele começa a fazer uma revolução cultural e ideológica com esses povos selvagens. Esses povos selvagens veem aquilo ali como uma oferenda do céu, um ser iluminado, um ser mais avançado. E aí, mediante o desenvolvimento desses povos nessas tribos, em algum momento nasceu um ser que ele se chamou de Sadashiva. E Sadashiva trouxe para o planeta Terra um nível de consciência superior. Sadashiva, esse Pati-Upati, esse rei dos xamãs, ele conseguiu fazer uma conexão direta com o seu espírito e nessa conexão com o seu espírito ele lembrou da sua verdadeira realidade. E aí ele percebeu que ele era Shiva e ele trouxe um conto, um ensinamento de como que tudo começou. É dito que o criador do universo, o Senhor Brahma, eu estou contando uma visão mitológica da literatura védica, uma das literaturas mais antigas do planeta Terra. E esse meu conto, ele está escrito num livro chamado Śrīmad Bhagavatam, provavelmente por volta do 4º canto, onde que vai falar da criação do universo e também vai falar de várias manifestações do Senhor Shiva. É um épico que é dito que ele tem 5.200 anos que ele foi escrito pelos indianos. Então, a literatura que ela tem um papel histórico muito importante no planeta Terra. E aí lá no Śrīmad Bhagavatam conta que o criador do universo, o Senhor Brahma, ele já tinha criado todo esse universo que nós habitamos. Esse universo que nós habitamos, ele tinha inúmeros planetas, os sistemas já estavam todos organizados, todos bem formados, e esses planetas estavam circulando no espaço, porém eles ainda não estavam habitados. Então Brahma, ele começa a ir atrás dos semideuses e dos demônios e pede para que os semideuses e os demônios comecem a popular os planetas com todos os tipos de espécies, sejam espécies de plantas, sejam espécies de animais, enfim. E aí ele começa a dizimar, ele começa a expandir a vida por todos os sistemas planetários. Esse Brahma, ele tem um momento onde que ele chega para 4 filhos dele que era muito querido. Esses 4 filhos, eles eram a encarnação do Senhor Vishnu, a encarnação do Cristo dentro do universo material. E esse Cristo, ele encarnou dentro do universo material com o objetivo de trazer o conhecimento védico, o conhecimento inato da natureza através de uma tradição oral. Aí juntamente, até com esses 4 Kumaras vai nascer uma encarnação com cabeça de cavalo, e essa encarnação com cabeça de cavalo vai se chamar de Hayagriva, e Hayagriva traz as escrituras védicas. E aí, enfim, aí esses 4 Kumaras, eles tinham uma virtude em que eles seriam eternamente criança, eles seriam uma criança eterna. Esses 4 Kumaras, o nome deles é Sanat Kumara, Sanaka, Sanandana e Sananda. E aí esses 4 espíritos super divinos, extremamente iluminados, que estão refletindo a luz do conhecimento sobre todas as direções, se recusaram a ter que ter um contato sexual com alguma força feminina da natureza para que
os planetas pudessem ser populados. Essas quatro crianças, quando eles vieram para a criação material, eles tinham feito uma promessa de serem puros e criancinhas, né? Ter esse estado de consciência pura do princípio até o final da criação. Eles não queriam se misturar, não queriam se contaminar. E aí o Brahma tenta impor para essas quatro crianças eternas essa vontade de criar o planeta. E aí nesse momento que essas quatro crianças negam a vontade do Criador do Universo, o Criador do Universo, ele começa a ficar irado, porém ele sente muita vergonha da sua ira, ele fica assim muito zangado, e aí mediante essa zanga ele começa a ficar com vergonha, e ele começa a tentar esconder essa zanga, e essa zanga ela vai se solidificando dentro do corpo dele, vai passeando entre várias áreas do corpo dele, até que ela agarra assim no fio do cabelo da sobrancelha, e desse fio do cabelo da sobrancelha do Criador do Universo manifesta Rudra, a ira divina. E aí Rudra, que é Shiva, nasce todo vermelho e cinza, zangado, gritando, chorando, debatendo com os pés, debatendo com as mãos, debatendo com a cabeça e gritando, urrando, chorando. Aí é dito que todos os sistemas planetários se abalaram naquele momento. Nessa hora, Brahma, o Criador do Universo, começa a ficar assustado com a sua manifestação. Ele percebe o que aquela ira dele se manifesta. E aquela criança começa a ficar extremamente zangada e tremer todos os mundos, todos os universos, até que chega um momento que Brahma fala, chega. E como Brahma queria dar missões para todos os seus filhos, para todos os seus semideuses, e Brahma sempre gostou de dar um presente para cada um deles, Brahma falou terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, falso ego, sol, lua, estrela e espaço são seus. Aí mandou Shiva para esses mundos. Só que Shiva já começou a popular, e a população, os seres que acompanhavam Shiva, eram um bando de demônios destruidores, um bando de devastadores, um tanto de rebeldes, revolucionários, muito louco, era a tribo da loucura, só diabada. E aí o Shiva começou a juntar com essa galera e começou a reproduzir essa galera, só a galera do Aue, e começou a destruir todos os sistemas planetários. Então ele entrava de planeta em planeta com a sua ira e ia destruindo todos os planetas. E aí esse Rudra, esse Shiva, nesse processo da destruição de todo o universo, ele adotou uma dança chamada de Tandaka, e aí ele adota uma forma chamada de Nataraja. Nataraja, Nataraja. E aí Shiva Nataraja começa a destruir todos os universos dançando, até que ele chega num estado que destrói os infernos, destrói os sistemas de planetas intermediários, destrói até os planetas celestiais. Os semideuses ficam com medo, vão para Brahma Loka, e Shiva invade Brahma Loka e destrói quase tudo ali. E aí quando ele acaba de destruir todo o universo, ele e o Senhor Brahma ficam vivos, permanece vivo, e todos os demônios que estão com Shiva também são devorados, todos são destruídos, e aí Brahma entra num sono profundo, e Shiva também entra nesse sono, num estado muito elevado de consciência, e os dois voltam, Shiva volta para a atmosfera plenamente espiritual, e Brahma fica ali no princípio cósmico do universo. Aí Brahma passa uma noite cósmica, é dito que nessa noite de Brahma, todos os átomos que estão no universo, todas as almas animadas e inanimadas entram em um estado de repouso super divino. E o dia de duração de uma noite de Brahma é o mesmo dia de duração de um dia dele. Quando Brahma acorda de novo no outro dia, ele começa a fazer novamente um novo universo. Então todo dia Brahma cria o universo, em toda noite Shiva chega e destrói. Shiva representa a destruição do universo, Brahma representa a criação. Os quatro Kumaras, que é o Cristo, que é o Vishnu, né, que é o Krishna, eles representam a manutenção. Então o universo ele tem essas três leis, a que cria, a que mantém e a que destrói. E o Senhor Shiva simbolizaria essa lei da destruição. E aí é dito que
Todos os dias de Brahma chegava um certo momento que Shiva se manifestava dentro da criação, e quando ele vinha dentro da criação ele manifestava inúmeros demônios, e aí ele vinha e destruía tudo. Então Brahma criava em um dia, Shiva destruía na noite. Brahma criava no dia, Shiva destruía na noite, mas só que Shiva ficava cada vez mais poderoso. A cada reencarnação, a cada manifestação, na verdade, dele dentro do universo, ele se transformava ainda mais poderoso, mais bélico, mais forte, e aquilo começou a incomodar Brahma, começou a incomodar os semideuses, e começou a incomodar todos os sistemas planetários. Teve uma hora que o semideus falou assim: chega, Brahma, esse cara aí é louco demais, entendeu? Não dá pra confiar nesse cara não, tem que ficar de olho nesse cidadão aí, que esse cidadão é rebelde revolucionário, filho. Esse cara é um delinquente, ele destrói tudo, ele é inconsequente. Você tem que dar um jeito nesse cara aí, velho. Vai conversar com Deus lá, vai conversar com Krishna, com Vishnu, com Govinda, dá seu jeito. Aí Brahma foi, pegou a nave dele, um cisne, esse cisne chama Hamsa, e aí tem todo um mito do cisne, talvez um dia eu conto, e aí o cisne ele vai para o oceano causal, a causa causória, o princípio inicial de todas as manifestações materiais. Aí no oceano causal, Brahma começa a entrar em estado de meditação, canta os mantras sagrados, Govindam, Adipurusham, Tamaham Bhajami, começa a invocar Krishna Govinda, e aí Krishna Govinda desdobra Brahma, Brahma sai do corpo dele, vai até Vishnu, lá no mundo espiritual, plenamente espiritual, além de todo o universo material, e aí ele conversa com Vishnu, com Krishna, e fala assim: olha cara, o negócio é o seguinte, você mandou aquele delinquente lá pro meu universo lá, eu não sei como que procede com aquele cara não, velho, que cara tá mais forte que eu, ele tá mais poderoso que eu crio e ele destrói, velho, o que você vai fazer comigo? Aí vai Krishna vai e fala assim: olha Brahma, o negócio é o seguinte, velho, esse tal de Shiva aí realmente não tem jeito com ele não, entendeu? Shiva é Shiva e eu sou eu. Shiva é eu e eu sou Shiva. E aí o universo vai estar sempre se dissolvendo. O que você tem que fazer, meu amigo, é ensinar Shiva a meditar. Aí Shiva, com aquela ira, aquela fúria toda, e começa a juntar os semideuses, começa a juntar o Criador do universo e faz uma campanha, várias festas para Shiva, com todas as bebidas, com todos os cogumelos, com todas as maconhas, com todas as loucuras possíveis da época, chama os demônios, e começa a dar uma doutrinada neles. Falei, cara, nós, a gente sabe um negócio aqui doido demais, que é meditação, velho. Nós toma esse chá de ayahuasca aqui, vão dar uma meditada com nós. O trem aqui é doido demais, o rolê é fino, conecta aí na parada. Aí Shiva foi e se ligou no negócio, tomou o chá lá, falou, pô, esse chá aqui é bom demais, esse é o néctar da imortalidade, deixa eu tomar mais, tem mais uma dose aí, não, enche o copinho. E aí festa a noite inteira, e Shiva entrou no estado de conexão total, entrou em estado de meditação. Aí ele sobe no monte mais alto para ninguém incomodar ele, chamado Kalahari, né? Aí ele vai para a montanha lá, o pico mais alto de Monte Meru, tem vários nomes desses montes aí, mas enfim. Aí ele vai lá pro Kalahari, lá conectadaço pra caramba, e aí ele entra nos estados de meditação, e aí ele atinge a iluminação. Aí nesses estados de iluminação ele começa a meditar, e ele não quer saber de parar de meditar. Aí ele começa nesse processo de meditação e aumentando a sua força, o seu poder interno, o seu poder psíquico. Aí vai despertando os poderes do terceiro olho, vai despertando a autoconsciência de cada parte do ser e vai despertando as suas forças internas. Então essa é uma das histórias de Shiva, o criador do universo, o destruidor do universo. E Shiva, quando ele entra no estado de meditação, ele encontra um estado chamado Shambho, o estado da paz, o estado de Shanti. E aí ele começa a abençoar todos os seres existentes. Então Shiva, ele é Shiva Shambho, ele está sempre abençoando todo mundo. Jaya Jaya Shiva Shambho. E aí Shiva está sempre dando essas bênçãos. E aí tem todo um mito. E é dito que essa alma humana que encarnou dentro dessa tribo do sul da Índia, essa tribo que já tinha tido um envolvimento com Mano Vaivasvata,
essa pessoa, ele no planeta Terra, quando esse xamã ele estava encarnado, ele sai para fazer uma peregrinação no meio da floresta sozinho. Ele começa a se esconder nos vulcões, ele começa a se esconder dentro das cavernas, ele começa a se esconder no alto das montanhas e começa a fazer esse estado de conexão profunda, tomando plantas de poderes, fumando maconha, tomando cogumelos, tomando chá do suco soma, que é o suco da lua. Por incrível que pareça, a ayahuasca também é a bebida da lua. E aí, enfim, aí Shiva começa, esse Sadashiva, ele começa a fazer essa conexão. Aí nessa conexão ele canaliza esse espírito, que é o espírito de Shiva, que é quase que o Espírito Santo de Deus, é o doador de vida universal. Shiva, ele é tão misericordioso que ele entrou na terra, na água, no ar, no espaço, no éter, no vento, na inteligência, no falso ego e também no sol, na lua, na estrela. Shiva, ele entra e ele manifesta o seu poder, é um poder da paz, é um poder espiritual. Ele é considerado o doador de vida universal. Ele abençoa até as vidas mais insignificantes, as moscas, os demônios, os seres mais baixos. E aí é dito que Shiva gosta mesmo de meditar lá no inferno, lá na parte mais baixa do submundo. Ele fica lá numa forma chamada luz e fogo, Lucifer, né? Shiva tem uma lua na cabeça, o lua é o chifre, ele fica lá sentado meditando, porque ele é chamado também de auspicioso. Então a tradução do nome Shiva é auspicioso, aquele que dá todas as bênçãos. E como ninguém quis doutrinar esses seres mais esdrúxulos do universo, Shiva é tão misericordioso que ele foi lá abençoar todos eles. E aí esse Sadashiva, ele teve que lutar contra um tigre, e ele matou esse tigre, e esse tigre representa o nosso falso ego. Então talvez não, com certeza dentro de nós tem muito desse falso ego. O falso ego é a camada mais sutil que envolve a nossa alma, e aí ele é um tigre muito selvagem, é essa força impetuosa, é esse animal que muitas vezes parece incontrolável que existe dentro de nós, é esse agressor que se perde a cabeça pela luxúria, pela ira, pela cobiça, pela inveja, pela gula, pela preguiça, pela avareza, pelo orgulho, pela soberba e por inúmeros defeitos psicológicos. E aí no mito, Sadashiva mata esse tigre. Olha que interessante. Então Sadashiva ensina a morte do ego. Ele vai denominar esse falso ego de Ahankara. Nós temos que trabalhar Ahankara, o falso ego, para desenvolver Omkara, o estado de presença perfeita. E aí nesse estado de presença perfeita, no estudo muito analítico profundo, nós vamos conseguir incorporar Shankara, o erudito, a inteligência, a luminiscência divina da consciência cósmica. E aí é esse mito. Esse Sadashiva, ele era todo renunciado, ele não queria nada na matéria, então ele ficava só com colares de plantas silvestres, ele só comia plantas silvestres e frutos silvestres e animais da natureza. Ele estava ali todo conectadaço ali, com o terceiro olho aberto, tomando as plantas de poder. E aí esse Shiva, ele tem um poder que ele trabalha, que é o poder da transmutação. Tem um mito onde que Shiva vai até o oceano causal e toma o veneno do oceano causal. E aí desse veneno, esse veneno agarra na garganta dele e Shiva se transforma no Kala-Kala, o tempo do não tempo, o eterno agora. E aí nesse estado do eterno agora, nesse oito, nesse santo infinito, aonde que a vida se cruza, onde que as ondas da ida e da vinda, do vai e do vem se cruza bem nesse ponto do eterno aqui agora, nesse Kala-Kala, nesse tempo do não tempo, Shiva transforma todo o veneno em néctar. Então é uma outra ciência do Tantra espiritual. Nós temos que trabalhar esse falso ego, nós temos que trabalhar esse veneno nosso psicológico e fazer esse veneno psicológico se transformar em néctar. Isso é a essência do Tantra. E aí Shiva, ele está em estado de meditação, e aí ele percebe que ele tem que controlar a ciência da serpente, a ciência da cobra, a ciência da Kundalini, a ciência de Ananta, Essa Ananta, essa nossa serpente, esse nosso cérebro reptiliano, essa capacidade de perceber o aqui e agora, de atacar, de defender, de lutar por território, de reproduzir, esse instinto de sobrevivência poderosíssimo dentro de nós. Shiva controla essas serpentes, então Shiva também ele é chamado do controlador das serpentes. E aí dentro de nós precisamos de controlar essa nossa serpente, esse nosso cérebro reptiliano, que ele é instintivo, impetuoso,
E aí isso também faz parte da ciência do Tantra. Como Shiva, ele matou o falso ego, ele gostava de fazer colares de crânios. Então, esse nosso falso ego é um tipo de demônio psicológico que tem inúmeras cabeças. Como dizia Jesus de Nazaré, eu tirei 7 demônios de Maria Madalena e cada um desses demônios era cabeça de legião. Ele conta isso, se eu não me engano, lá em Canaã, e enfim. E aí tem esse processo, cada um dos nossos egos é cabeça de legião, então todo dia nós temos que ceifar, que matar um dos nossos falsos egos. E aí o que Shiva fazia? Pegava cinzas desse crânio e adornava o seu corpo, então ele estava sempre envolto de cinzas de crânio, e aí envolto nessas cinzas de crânio ele fazia uma conexão com a eternidade, porque a eternidade é a morte. Então os tantristas originais, eles louvam a morte, eles louvam a saída do corpo, eles louvam a saída em espírito, viajam no tempo e no espaço, eles desenvolvem esse misticismo sagrado através da morte do ego. Então a ciência do Tantra original envolve a morte do ego, e a morte do ego é uma das ciências mais poderosas de todas. No primeiro momento, Shiva fica meditando, sempre voltando para o seu estado do agora e trabalhando toda a sua psicologia para que essa psicologia alcance esse estado de paz, a ponto que ele fique ali totalmente sereno, emanando a sua paz, né? A paz de Cristo, a paz do Divino Espírito Santo, para que essa paz acalme e acalente todos os corações. Shiva, como ele matou esse falso ego, ele pega a casca desse falso ego e faz com ela uma roupa, né? Então ele assenta em cima do tigre, da pele do tigre morto, e ele também pega uma parte da roupa do tigre e se veste com ela, mostrando que ele tem Jaya e Vijaya, ele tem a vitória e a conquista da vitória sobre si mesmo. Shiva, ele tem um tridente, o tridente ele é chamado de Trishula. Trishula são as 3 verdades. A verdade do mundo inferior, a verdade do mundo intermediário e a verdade do mundo superior. E também como representação, Sadashiva, todos os dias ele pega a água do Ganges e faz uma tilaka, ele faz umas marcas dessa tridanta, dessas 3 verdades, dessa sobrevivência em 3 mundos. Então os Shaivas, os tantristas shivaístas, eles trabalham uma ciência de respiração, eles trabalham uma ciência do pranayama, eles trabalham uma ciência de equilíbrio e de controle dos sentidos, uma ciência de controle da mente, e assim eles conseguem se dominar perante as verdades dos 3 mundos. Então eles dominam a ciência do inferno, a ciência dos mundos intermediários e a ciência dos mundos superiores. E aí essa que é a ideia deles, como eles são mortos, mortos em si mesmo, como eles fizeram um trabalho psicológico de morte do ego muito profunda, eles conseguem vivenciar todas as realidades sem se perturbarem. E aí Shiva tem vários símbolos interessantes. Durante um período muito grande da vida dele, ele é uma pessoa brahmachari, ele não se envolve com ninguém, então ele guarda sua energia sexual a ponto de ser casto. Então ele fica casto por eras inteiras, por dias inteiros de Brahma. E aí, com essa castidade, ele aumenta o poder magnético pessoal. Então a Índia tem uma cultura e tem um hábito onde que as pessoas que se ingressam no caminho espiritual, elas ficam 7 anos sendo brahmacharya, 7 anos sendo celibatária. Isso acontece em várias tribos indígenas, isso acontece com as culturas do Tibete, e todas as religiões do mundo têm uma base, uma raiz sexual, simbolizando que nós devemos resguardar a nossa energia sexual ou utilizá-la com grande consciência. E aí essa consciência dessa energia sexual é uma consciência que ela vai desenvolver um poder chamado brahmínico, é um poder espiritual, é um poder do Divino Espírito Santo. E Shiva faz esse trabalho tântrico, solteiro, sozinho, sem ter o mínimo de contato sexual, sem ter o mínimo de contato com a sexualidade. Esse tantra que vende aí como sexo é um tantra profano e não é o tantra de verdade. Eu que sou um monge tântrico, eu que vivi o tantra há muito tempo, me sinto ofendido
por tamanha ofensa dessas pessoas, porque isso não é a raiz original do Tantra. Se você for numa escola tântrica indiana original, seja do mestre Swami Shivananda, seja do mestre Swami Yogananda, seja do mestre Shri Shri Anandamurti, seja do Senhor Sai Baba, porque o Sai Baba tem que ser chamado de Senhor porque ele é muito evoluído, são mestres castos, são mestres puros em sua sexualidade, são mestres que passaram pelo planeta Terra e não deixaram nenhum tipo de escândalo, mostrando a sua hombridade, a sua retidão. Inclusive o Yogananda, ele foi solteiro até o final da vida, e o Anandamurti, ele teve um momento que ele foi casado, depois ele renuncia à vida de casado e fica como solteiro. Então o Sai Baba faz a mesma coisa, passa a vida inteira como um brahmachari. Esse é o Tantra verdadeiro, e através desse trabalho, dessa castidade, dessa pureza sexual, não o trabalho do Tantra negro, que é o desfrute sexual, gente. Tem que ter um senso. Existe um Tantra branco que vai desenvolver o mago branco, e existe uma ciência do Tantra negro que vai desenvolver o magro negro. Eu não vou entrar nesses pontos aqui, mas a castidade e a promiscuidade, elas são pontos antagônicos dentro do Tantra. Então esses falsos gurus, essas falsas mestres, essas falsas pessoas que estão ali trabalhando o nome Tantra para desenvolver um esquema sexual são extremamente profanos, e tenham cuidado, porque essas pessoas desenvolvem um poder psíquico e não trabalham o seu ego. Então nós temos que ter muita atenção perante a isso, né? E aí o Tantra original, ele trabalha uma energia sexual fina e refinada, sublime, evoluída. Essa é a ciência da santa alquimia. E aí Shiva, através disso, ele aumenta a sua libido, o seu desejo pela vida, ele aumenta o seu poder parapsíquico através dessa castidade. E aí ele desenvolve muitos poderes, ele fica tão poderoso que ele começa a incomodar todos os sistemas planetários novamente, até os semideuses e os demônios ficam perturbados de tanto poder parapsíquico que Shiva desenvolve. E aí, para aqueles que querem desenvolver a mediunidade, tenham certeza que a mediunidade tem uma ligação extremamente direta com a sexualidade fina, a sexualidade bem trabalhada, e assim o é. Então existe um trabalho sexual sim no Tantra. Esse trabalho visa uma purificação sexual e não a profanação. Existe um trabalho que é de solteiro, existe um trabalho que é de casado, e primeiramente deve ser estimulado o trabalho tântrico de solteiro, para que a pessoa não fique caindo em tantas besteiras, ou então entre casais. As pessoas que ficam saindo aí, transando pelo Tantra, buscando uma masturbaçãozinha do Tantra, isso aí, gente, não é o Tantra. O Tantra é outra coisa. E Shiva, nesse desenvolvimento dessa energia, desse magnetismo, ele percebeu que existiam 7 centros magnéticos poderosíssimos dentro do corpo, e que esses 7 centros magnéticos, eles podiam ajudar a humanidade a se desenvolverem melhor. Então ele deu uma atenção, um foco a esses centros energéticos que são chamados dos 7 chakras. E aí, na medida da meditação desses 7 chakras, ele foi desenvolvendo poderes psíquicos e poderes parapsíquicos. Ele foi desenvolvendo uma ciência de autocontrole, de autodomínio, e aí ele foi tendo mais facilidade em purificar os egos, porque os egos agarram nas pétalas dos chakras, e também foi desenvolvendo mais energia psíquica, mais magnetismo pessoal focado em cada uma dessas glândulas. Lembrando que as glândulas produzem hormônios, e os hormônios trazem ânsia de ser, trazem emoções, trazem movimentações, energia. Hoje as doenças relacionadas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todas são doenças hormonais. E o ideal não é buscar um fármaco para curar elas, o ideal é buscar uma boa conduta de vida, uma boa alimentação, uma nutrição que supre os aminoácidos essenciais que vão se transformar em hormônios. Enfim, eu espero que a gente fale disso um pouquinho no curso. E aí, nesse desenvolvimento dos chakras, Shiva trouxe a ciência do alinhamento energético, do autocontrole, do domínio sobre si, do autoconhecimento, e conseguiu trazer a ciência do autoconhecimento discernido.
a inteligência emocional. E Shiva também trouxe uma ciência que era da atenção plena, né? Concentração total, foco pleno em si mesmo ou foco pleno em um objeto de estudo. Então eu posso parar, fazer uma meditação em uma estrela e focar nela 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e ir destrinchando a sabedoria e o conhecimento das estrelas. Lembre que os povos antigos, eles não tinham meios de diagnóstico e muitas vezes eles consumiam psicodélicos ou entravam em estado de transe meditativo profundo para que pudessem pesquisar as ciências ocultas da natureza e assim descobrir as leis naturais e trazer essa ciência das leis naturais para a manifestação do seu dia a dia. E aí o Tantra, ele está intimamente relacionado com essa ciência, uma ciência que é a capacidade de perceber as coisas e as verdades como elas são. Essa é a ciência do Tantra. E aí Shiva, nesse estado de conexão plena, ele percebeu que ele era um microcosmos. Eu estou falando de Sadashiva. E aí no microcosmos ele conectou com a energia inteira do cosmos. Então o Tantra é esse transe, aonde que uma parte se funde ao todo, aonde que a gota do oceano se funde ao oceano. É onde que o átomo superdivino se desperta e percebe que ele é superdivino. E aí tem essa fusão, essa simbiose, né? Esse tal, essa sincronicidade com o mundo de dentro e com o mundo de fora, essa sincronicidade do microcosmos com o macrocosmos, essa sincronicidade onde que uma parte se funde ao todo e dança o baile da eternidade num estado de flow. E aí Shiva começou a desenvolver várias técnicas, várias práticas para que pudesse estar em um estado de sintonia eterna, no estado de transe. E aí, para o desenvolvimento desse estado de transe, a meditação. E a meditação ela é uma espécie de auto-hipnose, de autoanálise, de autoestudo. Nós temos que entender que existem capacidades, conhecimentos e inteligências que só irão se desenvolver mediante a meditação. Então nós precisamos de aprender a meditação original, não essa meditação guiada. Talvez a meditação guiada, se for de uma fonte boa, ela até ensine você a fazer a meditação original, mas a meditação original ela serve como um sistema de diagnóstico interno para desenvolvimento do autoconhecimento. E a maior parte dos conhecimentos e dos ensinos que eu trago para vocês, eles são autênticos porque eu fui buscar lá no fundo dos Akasha, lá nas origens das minhas almas, das minhas vidas e de todos os que me acompanham e muito mais. E assim é uma ciência maravilhosa. Assim como Chico Xavier, ele canalizava uma instrução escrita, eu faço um papel de canalizar uma instrução que ela corta no mundo da mente. E aí muita coisa é fantástica e vem do além, mas ela é autêntica. É um estado de presença muito pleno, é um estudo muito profundo da natureza, é um estudo muito profundo das memórias da natureza, é um estado de transe constante dedicado ao conhecimento, né, que é uma escola do yoga que eu vou falar lá na frente, chamada Gnana Yoga. É uma escola que quem trouxe ela foi o filho de Shiva, um tal de Ganesha, que tem até uma cara de elefante, né, tipo José Aparecido, diferentão de todo mundo. Eu estou brincando, mas são espíritos muito queridos. Né? É uma forma de falar carinhosa do Ganesha, porque o Ganesha gosta de muita brincadeira, gosta de festa, gosta de doces e gosta de travessuras. Ele é igual criança grande. E aí Shiva, né, essa força poderosíssima, lá na frente nós vamos falar de Ganesha, com certeza. E aí Shiva vem trazendo essa ciência profunda do autoconhecimento. E aí ele vem trazendo uma ciência onde que as águas da vida dele, os líquidos seminais, vão subindo através desses estados de respiração, juntamente com o alinhamento dos chakras, juntamente com uma atenção plena e um estado de meditação profundo que dá profundidade e percepção entre os fenômenos. E Shiva percebe que essas águas têm que subir de baixo para cima, se cruzando em forma de serpente. E percebe que lá dentro de nós existem 2 canais ocultos, um chama Ida e Pingala, o outro chama Pingala. Um é uma serpente azul de gelo, o outro é uma serpente
vermelha de fogo, uma serpente é Yin, a outra serpente é Yang, uma chama Ananta, a outra chama Shesha, ou então uma chama Devaki, a outra chama Vasudeva, e aí nessa simbiose dessa serpente que sobe até a cabeça, nessa ciência que faz as águas da vida fluir de baixo para cima, ciência essa que depois é citada pelo Hermes Trismegisto na Tábua de Esmeralda, onde que o mestre Hermes Trismegisto, esse espírito iluminadíssimo que queiram conhecer pessoalmente, é muito gente fina, transpassa o éter, enfim. Aí o Hermes Trismegisto ele diz: suba da terra até os céus e desça de novo dos céus até a terra. Aí essas águas da vida de Shiva ia transmutando essa energia sexual a ponto que essa energia transbordava na copa da cabeça. Como dizia Salomão, e o meu cálice transborda. Então, no símbolo alquimista, o cálice representa a copa da cabeça e ao mesmo tempo a vulva feminina, e enfim, é um símbolo de magia e de poder muito forte o cálice, e aí no topo da cabeça de Shiva saem as águas da vida. É dito que essas águas da vida ela dá origem ao rio Ganges. Então lá do monte da montanha, lá do alto, desce essa água da vida que ela transborda nesse lótus de 1000 pétalas, nesse ponto de iluminação, nesse 7º chakra que liga direto com a inteligência espiritual e liga direto no todo, que é essa ciência da glândula pineal. Então os tantristas, meus amados, eles sempre buscaram desenvolver os poderes místicos parapsíquicos. Eles buscaram dominar a ciência da terra, a ciência do fogo, a ciência da água e a ciência do ar. Lembrando que a ciência da terra estava relacionada com o primeiro chakra, é o chakra Muladhara, relacionado com as nossas funções reprodutoras, os instintos de sobrevivência básica, os fundamentos e as bases da nossa vida, e assim como a nossa ancestralidade. E aí tinha esse 2º chakra que estava relacionado com o elemento água, e aí nessa ciência do elemento água, né, toda essa lasciva, a libido, a paixão, essa motivação impulsiva, esse instinto testosterônico e progesterônico que provoca o querer, que provoca o movimento, essa força um pouco selvagem. E aí dessa força um pouco selvagem, quando ela é dominada, gera discernimento, gera equilíbrio mental. Então o 2º chakra tem um pouco dessas funções, e também esse 2º chakra dá contato direto às criaturas astrais e dá uma habilidade de discernimento para que a pessoa possa sair do corpo à vontade. E aí os tantristas buscavam desenvolver essa ciência de sair do corpo à vontade para fazer visitas a outros planetas, para conhecer gênios planetários, para conhecer os espíritos do submundo chamado de demônios, para conhecer o mundo, o Vale dos Mortos, esse tal de umbral, esse astral inferior, ao qual a maior parte das almas estão agarradas nesse ciclo ali, e estão agarradas mesmo. E aí, ou então entrar nos mundos mentais, viajar pela velocidade da luz, no tempo e no espaço, à vontade, de forma rápida, ou então entrar nos mundos causais, que é os mundos das causas e dos efeitos, ou até mesmo entrar num estado iluminado de consciência e ter um contato direto com o seu ser, com o íntimo espiritual. E aí Shiva desenvolve também essa ciência do 3º chakra, que está relacionado com o elemento fogo, fogo digestório, né? Toda essa química, essa combustão, essa paixão, esse centro de energia que traz audácia, que traz força, que traz coragem, que traz valentia, que muitas vezes, quando essa energia está condensada aqui nesse 3º chakra, a pessoa fica muito explosiva. E aí Shiva traz a ciência, e aí desse domínio desse 3º chakra, acredita-se que desenvolve a telepatia. O contato de percepção com o espaço é um centro extremamente telepático, extremamente sinestésico, onde que ele consegue perceber e ter o consentimento. E aí é dito que nessa força se liga com os nossos reflexos e também se liga com os nossos neurônios espelhos, e esses neurônios espelhos nós estamos refletindo as pessoas e as coisas com eles. Então nós precisamos de trabalhar esse 3º chakra como um ponto de ação, um ponto de realização. E é dito que a força do místico que também dominava o mundo astral vinha desse chakra, então ele conseguia manipular o Chi e a Shakti com esse chakra. E também um fogo astral para fazer a transmutação, né? A transmutação alquímica, a transmutação das energias, a evolução de tudo, fazer as coisas mudarem de um estado sólido para o líquido, do líquido para o fogo, do fogo para o gasoso. Aí vem a ciência do ar.
o ar, o coração. É dito que o coração é o órgão que mais absorve oxigênio de todos. Lembrando que quem absorve, né, o oxigênio vai chegar pelo pulmão, depois ele vai ser distribuído pelo corpo, e quem absorve forte esse oxigênio em grande proporção é o coração, pois no coração 25% da massa cardíaca ela é feita de mitocôndrias. E essas são as mitocôndrias que vão gerar essa energia. É muito interessante. É dito que o coração só tem energia para superar mais ou menos uma média de 8 respirações, tem um tempo certo sem conseguir absorver oxigênio. E isso é muito interessante nessa ciência do ar, né? Nessa ciência cardíaca. Hoje a ciência sabe que tem um cérebro cardíaco no nosso peito, tem um grupo de ramificações nervosas. Então existe uma ciência, existe uma inteligência no nosso coração. Por isso que os orientais falavam que a gente tem que pensar com o coração e sentir com a mente. E aí nessa inteligência emocional, nessa inteligência sinestésica, sentimental do nosso coração, como o nosso coração ele pulsa forte, né? Esse eletromagnetismo do coração, ele emana em ondas no tempo, no espaço, e alcança um raio de 3 metros. É dito que numa média de... Imagine que você esteja a 3 metros de uma pessoa e a pessoa, né, você esteja a 6 metros de uma pessoa, e as duas pessoas vão cruzar esse campo numa média de 6 metros de distância, e o coração inconscientemente, né, com a sua inteligência cardíaca emocional, ele consegue ler o campo dessa pessoa. Aí daí vem essa história da simpatia, da empatia e da antipatia. Então tem pessoas que vão olhar e vai falar o santo não bateu, tem pessoas que vão olhar uma para outra e vão falar o santo bateu, né? Tem pessoas que mesmo não batendo elas vão ter um estado de compaixão, um estado de consentimento, elas vão saber se colocar no lugar do outro e fazer um trabalho ali com o outro ali de forma positiva. Então, nesse coração existe uma inteligência que ela pode ser traduzida como intuição. O coração, ele tem um senso mais ou menos ligado ao pombo-correio, ele sabe um pouco do nosso sentido da vida, ele sabe o que a gente pode se desenvolver ali, qual que é o nosso caminho. Então nós temos que saber ouvir essa voz do silêncio, essa voz do coração. E aí na brincadeira desse chakra do coração, acreditava que ele dava capacidade de viajar pelos ares, mas não fisicamente, mas sim no mundo astral, né, estando fora do corpo. E também tinha uma ciência do coração, do chakra do coração muito bem desenvolvido, aonde que o yoga ele entrava com o corpo e tudo em outra dimensão e teletransportava no tempo e no espaço. Então são ciências mitológicas que vão estar trabalhando essa ideia dos chakras, e acreditava que tinha esse outro chakra da garganta, que ele estava relacionado com o elemento éter. O elemento éter ele é um elemento muito sutil, existe a terra, a água, o fogo, o ar. Dentro do ar ainda tem o éter. É no éter que correm essas ondas eletromagnéticas, é no éter que passa a luz, é no éter que propaga o som, é no éter que propaga o calor, essa temperatura que vai nos gerar essa sensação de calor ou de frio. E aí, essa ciência do éter é a ciência do som para os orientais. E desse chakra do éter que nasceu a nossa mente. Você já reparou que a sua mente reproduz o conteúdo das suas palavras? O conteúdo das ideias são conteúdos verbais, né? E aqui na garganta tem uma geometria semelhante ao útero. Então acredita-se que aqui é o útero gerador da palavra. A palavra gera ideia, a palavra gera emoção, a palavra gera conhecimento. A palavra também pode gerar ação. E aí essa brincadeira, Sadashiva veio trazendo essa ciência. E aí com essa ciência de meditar na garganta, né, a gente consegue fazer essa transmutação do negativo para o positivo com muita facilidade, que é aquele mistério do veneno se transformar em néctar, e também o poder do verbo, o verbo criativo, o verbo criador, o poder da palavra, né, essa língua de fogo, e também uma ciência de percepção do passado e do futuro, porque é dito que o passado e o futuro se conectam no éter. Então tem uma ciência aí muito poderosa mesmo, a ser desenvolvida nesse chakra. E aí essa força ela sublima e se transforma. Aqui na garganta ela é mente, aqui no terceiro olho ela é inteligência. Inteligência vem com foco e com determinação. O foco gera fixação, junto com foco e emoção gera memória. A memória gera aprendizado.
Então nós precisamos de ter foco para ter foco e fixação, para ter essa memória. A memória gera o aprendizado e na concentração do seu aprendizado você consegue organizar todas as suas ideias através da imaginação focada no que você quer. Você consegue gerar insights. Então esse poder imaginativo, ele é capaz de organizar todas as ideias da nossa mente, todos os conceitos, fazer uma revisão de passado e de futuro, enfim. É uma ciência muito poderosa. E aí essa imaginação ela tem que ser bem trabalhada porque é um dom novo no ser humano. Nós temos que trabalhar essa imaginação como uma força de projeção, como uma força de projetar o nosso futuro, projetar o planejamento estratégico da nossa vida, projetar o que nós queremos para a nossa existência, projetar a solução dos nossos problemas, projetar a superação dos obstáculos, projetar criativamente as melhores possibilidades para a nossa vida. Então a nossa imaginação ela deve ser guiada através dessa inteligência, lembrando que a imaginação guia a mente guia as emoções guiam os instintos, que vão guiar os atos e os comportamentos do mundo, que vai acabar guiando os elementos e a construção ou a desconstrução das coisas que estão acontecendo na vida. E aí acredito que meditando nessa imaginação, para o clarividente, imaginar é ver. E aí o clarividente consegue ver o futuro, ver esse passado de alguma forma, ver as coisas do útero, ver as coisas que estão acontecendo em outras dimensões, a aura, e receber inúmeros ensinamentos, né? Inclusive os gnósticos têm muito dessa prática, gostam muito de receber ensinamentos através da clarividência. É uma dedicação muito grande o despertar do terceiro olho. E essa brincadeira do terceiro olho, ela era também esse método de diagnóstico apurado. Então o yogi místico, ele concentrava numa laranja, ficava meditando nela ali, e aí nessa conexão com essa laranja, meditando nela, ele conseguia destrinchar as funções básicas da laranja através da sua imaginação. E os médicos tinham que fazer o diagnóstico da pessoa, da doença da pessoa, através dessa clarividência, e tinham que saber através da clarividência qual que era a erva que ia curar esse mal dessa pessoa. E muitas vezes os xamãs, eles reuniam os jovens na manhã